Amados ouvintes, chegamos já ao nosso momento de reflexão. Nós fizemos a leitura no Salmo 130. Esse salmo, a leitura por si só tremenda. Como está escrito: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Tremendo é este versículo, queridos, que o salmista, dirigindo-se a Deus, diz: Senhor, se tu observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Louvado e engrandecido seja Deus. Ele continua dizendo: aguardo ao Senhor. A minha alma o aguarda e espero na tua palavra. Oh, amados ouvintes, é a fonte mais correta de se esperar. Se esperamos algo, eis aqui em quem devemos esperar: na palavra de Deus. A sequência do salmo diz: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que aguardam o amanhecer. Imagina um vigia que passa a noite, né? E o salmista diz que ele esperava no Senhor, a alma dele ansiava por Deus. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor existe misericórdia. E, queridos, a palavra-chave do que queremos meditar contigo diz assim: em Deus há abundante redenção. Em Deus há abundante. O que é abundância? É franco, é muito. E redenção. Espera, Israel, no Senhor, porque no Senhor há abundante redenção. No Senhor há misericórdia e abundante redenção. Ele redimirá Israel de todas as suas iniquidades. Queridos ouvintes, você provavelmente já sabe, porém outros talvez não. O que é redenção? Pois está um destaque: espera, Israel, no Senhor, porque nele há misericórdia e nele há também abundante redenção. O que é redenção? Pois bem, redenção, estamos no momento de reflexão. Redenção quer dizer ato ou efeito de redimir ou de remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, e a palavra principal, que de todas, né, são sinônimas. Redenção é igual a salvação. Por isso o salmista disse: espera, Israel, no Senhor, porque em Deus, porque nele há com H quer dizer existe abundante redenção. Viu a pergunta que você lembra? Nós estávamos lendo no verso 2, o salmista diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele diz: Senhor, escuta minha voz, seja os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. E ele faz uma pergunta: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem é que vai sobreviver? Quem é que vai subsistir? Queridos, se Deus fosse nos tratar conforme nossos pecados, pois iniquidade é pecado, quem escaparia? Quem é o bom que poderia escapar? Ninguém, porque não há um bom sequer. Mas nele, glória seja dada ao nome do Senhor, há abundante redenção. E redenção, conforme já repassamos, é ato efeito de redimir.
que significa redenção é libertação. Então, nele há abundante libertação, nele há abundante reabilitação. Isto, reabilitar, é voltar a habilitar a alguém que perdeu a habilitação. Isso é próprio de alguns motoristas que faz provas, testes, estuda para conseguir a habilitação ou carteira de motorista, o direito de dirigir. E quando comete infração, né, pela justiça, a lei vem e pode até retirar a habilitação da pessoa, e aí a pessoa fica desabilitada, ou seja, sem condições, sem autorização para dirigir. Aí é preciso passar um processo, ele vai estudar novamente para ser reabilitado. Essa é a nossa cara em relação a Deus, querido. Nós fomos desabilitados, pois diz a Escritura, todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus. Sim, isso é o processo de desabilitação. Nós fomos desabilitados espiritualmente da presença de Deus. Diz isto a palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, versículo de número 23. Vamos ler aqui, porque todos pecaram, né? E destituídos estão, tem versão que estão, ou ficaram, ou foram destituídos da glória de Deus. Pronto. Muitas vezes nós só lemos até aqui. Mas se você está com a sua Bíblia aberta aqui, em Romanos capítulo 3, verso 23, não termina no verso 23. Diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí tem uma pontuação depois da palavra Deus, que é ponto e vírgula. Isso quer dizer que continua, né? A leitura não termina aqui. Aí diz o 24, sendo esses pecadores, esses todos que pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o verso 24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção, lembra? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Agora fez ponto. E eu dou glória a Deus. Você está entendendo, amados? Tem o pecado? Tem. Não precisa nem se falar de pecado. Pecado é uma realidade que praticamente todo ser humano tem consciência, eu acredito. Mas a maravilha, e eu creio que devemos estar aqui, porque Jesus disse que devíamos ir por todo o mundo pregar o Evangelho. E aí é interessante analisar as palavras. O que é Evangelho? É boa nova de salvação. Boa nova de salvação. Então, se eu ficar aqui jogando que tu é um pecador, sim, disso você pode dizer, eu já sei, e com razão. Mas a maravilha, a boa nova do Evangelho é que, sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus, porque a graça de Deus se há manifestado, ou seja, ela se apresentou, a graça de Deus, trazendo salvação a todos os homens. O que Jesus fala? Ele diz, o diabo, o inimigo, não vem senão a matar, roubar e destruir. Porém, Jesus finaliza e diz, eu, porém, vim para que tenham vida e vida com abundância, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E podemos dizer que o salmista no Salmo 130 tinha essa consciência, porque ele disse, a minha alma espera, anseia pelo Senhor. Ele já perguntou anteriormente, Senhor, se tu observares as iniquidades, quem é que vai sobreviver? Espera, e lá adiante, já terminando o Salmo, que é apenas 7 versículos. Terminando, 8. Quando está terminando, ele já está dizendo, espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Acabamos de ler em Romanos, quando ele diz, sendo justificados
gratuitamente pela sua graça, ou seja, pela graça de Deus, depois pela redenção. Lembra que é redenção? Redenção é ato efeito de redimir, que quer dizer libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo. Redenção também significa isto, ó. Redenção, que há abundante redenção em Deus, e a abundância é fartura. Comparando com um rio que está correndo água, é quando o rio está de barreira a barreira, isso fala de abundante. Redenção também é o ato de adquirir de novo o que se havia perdido. Isso é redenção. E foi isso que Jesus disse em casa de Zaqueu. Hoje veio salvação nesta casa, assim está escrito em Lucas 19, verso 9. Hoje veio salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. E lindo é o verso 10 que diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Está escrito assim, abre tua Bíblia, Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem, que é Jesus aqui, Jesus veio fazer, sabe o que, amados? Buscar e salvar. Sabe quem? O que se havia perdido. Eu e você, amados. Lembra? Todos pecaram. Destituídos ficaram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É exatamente o que Jesus está dizendo aqui na casa de Zaqueu. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Redenção é o ato de adquirir de novo, de resgatar. E isso remete à salvação. O que é resgate? É alguém que está correndo perigo. Isso a gente vê muito, digamos, no corpo de bombeiro, por exemplo. São peritos em resgatar. Você está entendendo? Isso, resgatar. Jesus veio fazer isso conosco, querido, pelo processo, pelo ato da redenção. De tirar do poder alheio, de tirar do cativeiro. E em que poder nós estávamos? A Bíblia diz que Ele nos transportou das trevas, nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que é redenção? É livrar das penas do inferno. E olha que eu não estou lendo esse significado, você coloca na internet o que significa redenção, e não é nem de Bíblia. É o significado original das coisas. É livrar das penas do inferno. Foi isso que Jesus veio fazer por nós. Querido, olha o que nós lemos agora na Bíblia. Estávamos meditando sobre o significado de redenção, que é resgatar, adquirir de novo, que é libertação, reabilitação, reparo, salvação. Aí, lendo a palavra, nós encontramos um livro chamado Colossenses, capítulo 1. Do verso 2 ao 14, nós encontramos a seguinte palavra. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneo. É Deus que fez, ó. Deus fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. O qual nos tirou da potestade, ou seja, poderio das trevas. Deus nos tirou do poder das trevas, das potestades das trevas, e nos transportou. O que é transportar? É levar de um lugar para outro. Então, estando em treva, está escrito, e nos transportou das trevas, né, para o reino do Filho do seu amor. Quem é esse? Jesus, amados. Em quem, olha aí, redenção, em quem temos a redenção
pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados. Ah, você é pecador, somos pecadores, sim, mas o sangue de Jesus nos redime de todo pecado. A Escritura diz que o sangue de Jesus nos purifica. E Deus, diz a Bíblia, que sequer quer lembrar-se mais dos nossos pecados. Engrandecido seja o nosso Redentor. Eu falei de Colossenses 1, capítulo 1, verso 12 ao 14. Para concluir, quero ler um texto um pouco maior da carta aos Efésios. Capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Glória seja dada ao nome do Senhor. Olha como começa o verso 3 de capítulo 1 da carta aos Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele, essa palavra elegeu é tremenda, como também nos elegeu nele, e olha, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos o que? A redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele faz abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Foi Deus que quis fazer isso, ó. De tornar a congregar. Lembra o que significa redenção? Reabilitar, né? Renovar ou adquirir de novo. Então Deus quis tornar a congregar em Cristo todas as coisas, inclusive nós, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Olha que escritura. Em quem fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Amados, evangelho de quê? O evangelho, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão adquirida para louvor da glória de Deus. Oh, amado, que Deus é este? É como está escrito: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade do teu povo. Oh, meus irmãos, esse é o Deus em quem cremos. Queridos amigos, nós cremos, conforme disse Jesus: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Que Deus te abençoe, meu querido. Foi esta palavra que veio ao nosso coração nesta noite. Esperamos que você seja alcançado pela palavra de Deus, engrandecido
seja o nome do Senhor Jesus. Amém.